queremos de imediato lhes falar que o nosso propósito não é vender o que você quer comprar. Nosso propósito é te impactar. Nosso propósito é confrontar com a verdade, com a palavra. Nós não estamos aqui em 1,80, né? R$1, que tem lojas de R$1. Não é? Não tem? Antigamente tinha. 1,99. 1,99. Nós não estamos aqui com 1,99. Não estamos preocupados em agradar ninguém. Se gostar, come. Se não gostar, não coma. Nós só temos aqui um propósito, é falar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade, é isso. Mesmo que ela me confronte também. Porque o pregador não está acima de qualquer situação melhor do que ninguém, absolutamente. Muitas das vezes eu estou pregando e a palavra me confronta, claro. E ela vem contra aquilo que eu estou pensando, eu estou falando, estou fazendo. E o texto de hoje está, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Segundo livro, quando é livro, então é masculino, não pode ser pri. Segunda é segundo Crônicas 20, versos de 1 a 7, assentados mesmo. Vamos considerar esta leitura que diz: sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. Ou seja, ele teve temor, ele teve medo, e aí ele tomou uma atitude. Ele não ficou com medo, só apenas com medo. Claro, ele continuou com medo, mas ele tomou atitude. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Quantos têm necessidade de oração? Você que está aí pelos aplicativos de internet, Facebook, YouTube, pode fazer o seu pedido. Faça o seu pedido, que naturalmente tem muita gente lendo aqui as nossas gravações. Eu mesmo leio tudo, pode ter certeza. Duvido que você vai pegar algum pedido que não tenha lá o meu joinha lá. Sabe, a minha curtida lá, está lá curtido, porque eu leio. Pai querido, toma-nos em tuas mãos. Ó Deus, orienta-nos nesta noite, dirija-nos nesta noite, para a glória e louvor do teu santo nome. Nós te pedimos as tuas bênçãos e te agradecemos em um nome precioso, em um nome santo, em o nome de Jesus. O tema desta noite: o maior ataque para varrer Jerusalém do mapa. Eu já lecionei geografia bíblica, história e costumes palestínicos. Durante muito tempo lecionei
essa matéria. Então tem um razoável conhecimento. O Mar Grande, o chamado Mediterrâneo, ele ali na altura de Jerusalém, ele não permite que as embarcações cheguem até bem na praia, porque ela tem bancos de areia e ela tem também arrecifes. Então a embarcação, ela tem que ficar apoitada longe da praia, e de lá, então, as pessoas vêm com água por aqui, assim. Claro que a embarcação não pode navegar onde o homem tem água por aqui, aquelas embarcações pesadíssimas. Então dava para ver como formiga desembarcando os milhares e milhares e milhares e milhares. E a notícia vinha até o palácio falar com Josafá: ó, nós estamos perdidos, parecem formigueiro humano, eles vêm para nos destruir. Meus irmãos, Josafá, naquele momento, quando viu que estava cercado, era mais ou menos a comparação, vou fazer uma comparação entre um elefante e uma única formiga. Eu vou pegar esse elefante e falar que eram os inimigos de Israel, e a formiga era o próprio Israel. Então, não tinha hipótese. Tem momentos que o homem de Deus não sabe o que fazer, para onde vai. Não tem saída, não tem recurso. E neste momento, quando você não sabe o que vai fazer, nesse momento que você não tem saída, esse é o momento que nós precisamos, então, buscar em Deus uma saída. Eles não tinham exército suficiente. Ainda que tinha um pequeno exército, mas não era suficiente. Seria um morticínio muito grande. Seria como tomar doce da boca de criança, porque era uma multidão inumerável, incontável. E ele disse: não sabemos nós o que faremos. Então o rei Josafá, ele está praticamente encurralado por terríveis adversários. Os adversários agora vêm por trás dele, e ele correndo na frente. Imagina isso? Que situação? Uma grande multidão, fortemente armada, estava pronta para varrer do mapa a cidade de Jerusalém, colocar fogo, destruir, matar as pessoas, matar as mulheres idosas, matar as jovens, matar as crianças, matar o misto de gente. Não dava tempo para reagir. Nem Josafá tinha recursos para tal de resistir àquele aparato militar de um exército grandemente confederado. Várias nações se reuniram contra uma só nação. Vocês já ouviram falar aqui na Guerra Santa. A Guerra Santa é quando todos os países árabes vêm lutar contra o inimigo comum, que é Israel. Todas. Isso é chamado Guerra Santa. Mas eles não conseguiram. Na guerra passada, dos 6 dias, em 6 dias Israel foi vencedor. Por quê? Porque o Senhor ainda peleja pelo seu povo. A Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós, e Ele peleja por vós. Não dava tempo. Aquele aparato militar pretendia varrer Jerusalém do mapa de uma vez por todas. E ao saber da tragédia humanamente impossível, irremediável, Josafá teve medo. Ele teve medo, não, ele teve pavor. Eu creio que eu, no lugar dele, eu dava uma tremura. E ele pôs então a buscar o Senhor. Ele começa a invocar o Senhor, chamando toda a nação, e não somente ali na Judéia, mas todos os demais, as tribos vinham para clamar. Em sua oração, o rei fala com Deus, segundo Crônicas 20, verso 12. Ah, Deus nosso, porventura, não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, quando você está encurralado, e você não tem exército suficiente, não tem arma suficiente, não tem como se livrar, e você vê que é iminente a destruição, então não pode fazer igual Massada. Quando o general Tito entrou em Massada, eles se renderam. E o general Tito, o general romano, destruiu todo mundo. E hoje, quando o exército, quando um israelita vai fazer declaração no exército para dizer que não vai fugir, eles gritam assim: Massada,
nunca mais. Massada, nunca mais. Então o israelita morre lutando, mas não se entrega, porque se entregar é muito pior. E o crente não pode se entregar. Porque eu já tenho falado aqui sobejamente que um crente sozinho com Deus é maioria. E diante da situação tão desesperadora, Josafá admite a sua incapacidade. Olha, queridos irmãos, nós não vamos fazer uma oração de fariseu. Senhor, a multidão é grande, mas comigo o negócio é mais embaixo. Comigo não é mole não. Olha, eles são grandes, mas comigo eu pego na espada e vou sair, fazer e acontecer. Não, você tem que falar para Deus aquilo que o teu coração está sentindo. Tem que ter sentimento. Deus, Ele é o único que pode ler o nosso coração, ler a nossa alma, ler o nosso pensamento. Mas Ele diz: põe os meus olhos em Ti, Senhor. Vou colocar. E desse episódio nós podemos tirar algumas lições que eu aprendo aqui. A primeira lição que eu posso tirar dessa situação é quando você não souber mais o que fazer. Já fez tudo, não tem mais o que fazer, então só tem uma coisa a fazer. Já deveria ter feito antes, mas nós somos assim mesmo, irmão. Principalmente brasileiro, deixa tudo para a última hora. Quer dizer, em vez de estar aí lá no banco, em vez de estar saindo para vender uma casa, vender um carro, vender um bem, vender uma joia, já devíamos estar buscando o Senhor. Mas ele espera não sei de onde, mas ele agora resolve apostar em Deus. Ele resolve buscar o Senhor. E em 2º livro de Crônicas, no capítulo 20, verso 3, diz: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo o Judá. Pense numa coisa, um círculo de oração com 200 mulheres, 200 pessoas, é um círculo de oração poderoso, né? Agora você imagina um círculo de oração com toda a cidade do Duque de Caxias, mais ou menos 1 milhão de pessoas. De 850 900 a 1 milhão de pessoas. Toda a Judéia em oração. Toda Caxias e mais outros bairros em oração. Clamando ao Senhor. Imagine quando o crente ele toma uma posição de clamar, de depender de Deus. Então, querido, há momentos em que os problemas vêm sobre nós como um terremoto. Ali era como um terremoto. Eu nunca tive, e peço a Deus que eu não tenha experiência com terremoto, mas eu já tive muitas experiências com tremor de terra no Chile. Treme tudo, treme. Não é terremoto, não. Terremoto faz isso composto assim, em segundos. Se for 7, 8 na escala Richter, destrói pontes, viadutos, sai quebrando tudo. E sai destruindo prédios, e é uma coisa terrível, as pessoas começam a ficar debaixo dos escombros. Esse era um terremoto terrível. E a oração era o único recurso que Josafá dispunha. Um recurso sobrenatural. Um recurso que é o único que realmente resolve. Mesmo que você tenha outros recursos. Sabe, irmãos, tem momentos que só a oração vai resolver. É uma arma espiritual à disposição de todo o povo de Deus. Então Josafá coloca toda Judá, toda Jerusalém, em um grande círculo de oração, clamando. Mas não era só um clamor, mas também com humilhação de jejum. O que acontece no jejum? O jejum mortifica a nossa carne. Quando nós jejuamos, a nossa carne enfraquece e o nosso espírito, ao contrário, se fortalece. Quanto mais a nossa carne se fortalece, mais o nosso espírito enfraquece. É o contrário, é paradoxal isso aí. Mas quando a minha carne está sob julgo, está, irmãos, abafada, está sem o direito, ela está na humilhação, aí o que acontece? Quando a minha carne está humilhada, quando eu estou abatido de carne, o meu espírito engrandece o Senhor. O meu espírito cresce, o meu espírito desenvolve, fica forte. E quando agimos por nossa própria conta e confiamos em os nossos próprios recursos, ficamos sujeitos a derrotas tremendas. Por quê? Porque é os nossos próprios recursos, é a nossa própria atitude. Eu tenho falado aqui que nós estamos em oração por causa da nossa assembleia aqui do dia 28. Então nós precisamos, no momento de angústia, buscar aquilo que é mais poderoso, buscar a presença de Deus.
A segunda experiência que eu aprendo nesse texto, quando você não sabe mais o que fazer, confie nas promessas de Deus. Irmãos, quem tem promessa não morre antes que ela seja realizada. A promessa de Deus, ela é vital para nós. Quando eu estava lá no fundo do mar, dentro daquele barco que estava emborcado, eu não tinha mais o que fazer, eu estava ali já há muito tempo sem ar, estava morrendo, eu não tinha mais o que fazer. Tudo que eu sabia para fazer, eu já tinha feito, não deu resultado. Aí o que eu fiz? Eu me encostei assim numa coluna do barco e falei: Senhor, não é possível que tu vais permitir que eu morra aqui agora. Nem metade das tuas promessas já se cumpriram na minha vida. E eu comecei a cobrar de Deus as promessas dele. Promessa número 1, Senhor, que vem à minha mente. Número 2, não aconteceu, então tu não falaste comigo. Foi quando de repente eu vi uma seta azulzinha andando, uma seta. E então os meus olhos foram acompanhando aquela seta, e ela já era umas 5 da tarde, a água muito turva, o resto de sol que tinha não penetrava no fundo, tinha uma sombra. Então já estava escuro. E aquela seta me mostrou uma porta de saída. E eu dei um mergulho naquela direção e apaguei. Ainda bati com o supercílio no portal, cortou o supercílio. Eu só sei quando eu vi lá um homem de Deus fazendo respiração boca a boca e massageando o meu peito, porque eu estava desfalecido, estava morto. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Não está dizendo que uma pessoa se reuniu, mas toda uma cidade. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Ele vai e começa a cobrar, irmãos, Deus na sua totalidade, começa a falar os atributos ativos de Deus. O único que é Deus nos céus, quem tem esse atributo, irmãos, de onipotência, de onipresença e de conhecimento absoluto. Porventura, Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra? Então não basta orar, nós precisamos orar como convém orar. Não basta só orar, tem que orar conhecendo a quem estamos clamando. Se nós orarmos sem saber o Deus dos nossos pais, conhecer o Deus que nós servimos, ela vai ter pouca serventia. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ancorar o nosso pedido, a nossa oração no Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus encontrou com aquela samaritana, ela orava sem saber a quem estava orando. Ela não sabia. Então nós precisamos orar sabendo quem é o Deus. Tu não és Deus no céu, tu não és Todo-Poderoso, não há nenhuma dúvida, Senhor. Então Josafá reconhece que Deus é o soberano, Senhor dos céus, e domina sobre todos os reinos da terra. E ele então reivindica esta condição de Deus. Ele ora consciente de que nas mãos de Deus estão toda a força, todo o poder, toda a saída. Não há quem ele possa resistir. Quando você ora sabendo quem é Deus, você não está orando por um Deus fracote, fraquinho, não, impotente. Quando compreendemos a grandeza de Deus, é assim, nosso grande problema começa a se apequenar, porque o nosso Deus é grande e o problema começa a ficar pequeno. Sabe quando é que o problema fica pequeno? Quando nós temos um Deus grande. Mas às vezes as pessoas confiam de menos em Deus. Então acham que Deus é fraco, que Deus é impotente. Eu me lembro quando Zaqueu, ele vê Jesus, ele queria ver mais na sua totalidade. Ele toma um expediente pitoresco, subir numa figueira brava, numa figueira espinhosa, ralando a sua barriga. E lá de cima ele fica entre as folhagens e ele percebe uma coisa. Ele percebe um Jesus impotente, um Jesus pequeno,
um Jesus incapaz de resolver os seus problemas. Então ele resolve ver a Jesus numa posição melhor. Quem sabe não é isso que está acontecendo com você? E ele desce depressa, porque o próprio Jesus falou, hoje me convém pousar em sua casa. Ele desce ralando a barriga. E quando ele desce, que ele começa a ver Jesus na sua totalidade, de perto ele vê a grandeza de Jesus. Ele começa a ver que ele é grande, 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 poderoso, tremendamente poderoso. Depende muito da posição que nós estamos olhando. Mas Josafá deu um passo além da sua oração. Ele não ficou só na oração. Porque se você estiver buscando emprego, fala, Senhor, preciso de um emprego. Senhor, preciso de um emprego. Senhor, e ficar dormindo até tarde, engordando, o emprego não vai cair. Você tem que orar e agir. A palavra oração significa orar com uma atitude, orar com uma ação. Então, ele direcionou a sua súplica nas promessas de Deus. Então, nós precisamos, no mínimo, ter promessas. Eu quero fazer uma pergunta, não me responda se você não lembra. Não me responda. Você tem promessas de Deus? Quem acha que tem uma promessa de Deus aí, dê um toque com a mão, não precisa falar não. Então a maioria que tem a promessa de Deus, ele direciona as suas súplicas nas promessas de Deus. É a mesma coisa, teu pai diz assim, filho, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta. Aí você chega e diz assim, pai, olha, eu estou tirando nota boa, vai preparando aí o dinheirinho da bicicleta, porque eu vou passar. Aí você vem com o boletim e já passou, chega em casa, pai, agora eu cumpri minha parte, agora quero ver a sua, ó, meu boletim, eu passei e você me prometeu que se eu passasse, tu me daria uma bicicleta, e eu passei com nota máxima, está aqui meu pai. O que o pai vai fazer? Vai lembrar que ele te prometeu uma bicicleta. E quando o pai se lembra disso, no mínimo, se ele é um homem de moral, de palavra, no mínimo ele vai se virar, mas vai te dar a bicicleta. Então, ao mesmo tempo que ele buscou a Deus em oração, ele abriu as escrituras para orar e fundamentar sua petição no alicerce firme das promessas de Deus. Quando eu fundamento, irmãos, a minha súplica aqui nesse livro, quando eu fundamento que aqui estão as promessas de Deus, olhar uma promessa para cada dia, 365 dias por ano, são 365 promessas, uma para cada dia. Irmãos, é promessa que não acaba mais, e ainda tem mais, tem um ano bissexto que tem mais 6 horas, e aí você tem 365 dias, mais 6 horas de promessa, para reivindicar a promessa de Deus na tua vida. E sabe quando você reivindica, quando você alicerça a tua súplica nas bases das promessas de Deus. Querido, a nossa oração tem poder quando é feita fundamentada na palavra de Deus. Não tem como Deus escapar. Eu quero falar isso com muito temor, essa palavra. Então oramos com eficácia quando ancoramos nossas petições nas promessas daquele que tem o zelo pela sua palavra e tem fidelidade pela sua palavra para cumprir. Ele é fiel, não há sombra de variação, ele é fiel. A terceira experiência que eu posso tirar aqui, eu posso dizer, quando você não souber o que fazer, obedeça à palavra. Não sabe o que fazer? Procure na palavra. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versos 13. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor do meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos toda Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar,
parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor no meio da peleja, irmãos. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvar ao Senhor, Deus de Israel, com a voz muito alta. Vamos analisar isto aqui. Você já pensou, você com uma gaita na mão, e sabe que tem inimigo atrás de você, e você nem liga, para e começa a tocar a sua gaita? Os guerreiros se preparam para... Aí o inimigo fica desbaratado. De onde esse camarada está esperando uma... Será que tem um exército alugado? Eles estão, não é mole, eles estão muito confiantes. Irmãos, é como, por exemplo, pessoa que está te aborrecendo. Você quer matar teu marido? Quer mesmo matar ele? Quando ele estiver enchendo a tua paciência, enche a boca de água, Senhor. Enche a tua boca de água, deixa ele falar até roncar trovoada. Não há coisa pior do que, castigo pior, do que você falar com uma pessoa que não te ouve. Não está nem aí. E você vai atrás dele. Não, ele que vem atrás de você, você está com a boca cheia d'água. E não vai acontecer nada. Agora chega o momento que Josafá precisa tomar uma atitude. Ele procura fazer uma reunião rápida para saber quem eram os salmistas. Quem eram os salmistas? Os cantores. Você já viu aqui quando a gente dá a bênção apostólica, eu chamo aqueles que cantam. Vem para cá, Ismael. Vem para cá, Davi. Vem para cá, Pablo. Ariel. As pessoas que têm uma voz forte, que cante. Eles reúnem os cantores. E colocam os cantores na frente. E aquele pequeno exército atrás, com o escudo era o cântico. O escudo é o louvor. Quando o meu escudo é a adoração a Deus, não tem inimigo que consiga me bater. Quando a minha adoração é a minha arma principal, o inferno se levanta inteiro, mas ele vai sair derrotado. Porque já pensou um crente cantando no meio da luta? Hein? Pense bem, um crente cantando no meio da luta. Ele não consegue, o inimigo não consegue nada. E a palavra de Deus encorajou o povo a não olhar para as circunstâncias, não temer as ameaças do inimigo. Por intermédio da oração, falamos com Deus. Olha só, por intermédio da oração eu falo com Deus. Por intermédio da palavra, eu ouço Deus falar. E por intermédio da oração, falamos com Ele. E por intermédio da palavra, Deus fala comigo. Deu para entender? Eu vou falar e vocês vão escutar. Por intermédio da oração, falamos com Deus. Por meio da palavra, Deus fala comigo. Repita junto comigo. Por intermédio da oração, falamos com Deus. Por intermédio da palavra, Deus fala comigo. Então a palavra de Deus encorajou o povo de tal maneira que eles começaram a marchar e a cantar, a louvar e a enfrentar o inimigo. E dessa ladeira encontram na ladeira de Giz. E o que Deus faz? Deus coloca uma confusão no meio deles, que eles começam a olhar um para o outro, começam a se esfaquear, mandar espada e lança um no outro. Fogo amigo, já viu isso? Fogo amigo é quando o exército joga fogo em cima dos seus próprios amigos. Fogo amigo. Israel não gastou uma flecha, não deu uma espadada em ninguém. Irmãos, porque Deus estava acima no controle. Ele tinha prometido, nesta peleja, vós não tem que pelejar, porque eu pelejarei por vós. É isso que eu creio, é nisso que eu estou esperando, que Deus venha pelejar as minhas pelejas. Sabe, irmãos,
as circunstâncias não podem superar o poder de Deus. Quando as circunstâncias começam a superar o poder de Deus, então não é o Deus que nós estamos servindo, de jeito nenhum. Então eles enfrentaram os exércitos inimigos com armas carnais. Não, eles enfrentaram com adoração. Quando nós enfrentamos o inimigo com armas espirituais, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa porque nós não vamos com armas carnais, mas vamos com armas espirituais e vamos ser vitoriosos de qualquer maneira. E em último lugar, querido, em quarto lugar, quando você não souber mais o que fazer, louve a Deus com confiança. Segundo Crônicas 20 até o 30, quando o povo ouviu a voz de Deus, o medo foi substituído por adoração. Quando nós substituímos o medo, irmãos, por oração, por confiança, eles enfrentaram o exército inimigo com armas e jamais seriam vencidas. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado. Grave isso. Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado. Vocês ouviram isso? Eles não louvaram depois que o inimigo foi derrotado. Louvaram para derrotar o inimigo. Então louvaram antes, não louvaram depois. Depois é mole, louvar com dinheiro no bolso, louvar com a situação tudo certinho. É mole, eu quero ver, é no pico da batalha, na situação adversa. Aí é que eu quero ver você adorar o Senhor nas adversidades. O louvor não é apenas consequências da vitória, mas a causa da vitória. Fale comigo, não é consequência, é a causa da vitória. Segundo Crônicas 20, verso 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Irmãos, era muita gente, mas foi um morticínio. E depois que Josafá venceu aquela guerra, ele levou semanas despojando os cadáveres. Sabe o que é despojo de guerra? Ouro, pedras preciosas, valores, armas, tudo que eles tinham de bom, eles foram despojados já como cadáver. Levou semanas, porque era multidão, tudo caído, ferido. O exército de Israel não perdeu um só soldado, porque quando o Senhor promete, Ele cumpre. Ele falou, nesta peleja vocês não têm que pelejar, eu pelejarei por vós, e quando Deus peleja a minha peleja, eu sou mais que vencedor. O louvor é o brado de triunfo dos filhos de Deus, no campo de batalha. Quando os problemas parecem insolúveis, faça o que fez Josafá. Quando não tem saída, você não tem mais crédito no banco, não porque você seja um mau pagador, mas ficou desempregado. Se é pequeno empresário, alguns clientes foram para outros fornecedores. Então começa a orar e jejuar. Começa a orar, começa a clamar, louve, e o inimigo vai ser desbaratado. Irmãos, eu fico pensando, como é que uma formiga pode vencer um elefante? Como é que um pequeno exército, sem dar uma furada em ninguém com a espada, só através da adoração, só através da oração, eles começaram a cantar, começaram a louvar, começaram a clamar, jejum, chamou a atenção de Deus, da sua glória, para aquele povo. Irmãos, quando nós chamamos a atenção de Deus para a nossa causa, Ele então vai pleitear a nossa causa, Ele vai cuidar da nossa causa, e a nossa causa pode ser mais difícil de todas as causas. Deus vai te dar a vitória. Sabe por quê? Porque Ele não é homem para mentir, e quando Ele promete, Ele cumpre. É um Deus de promessas, Ele cumpre, pode acontecer. Eu quero dizer para vocês aqui, uma ilustração rápida que aconteceu comigo. Eu morava numa casa de aluguel, era um apartamento em Pavuna, de primeira locação.
E nós ficamos um mês ou dois dormindo no chão, porque os móveis da casa, a outra casa alugada, foi toda destruída por cupim. Nós não podemos levar nada e dormimos no chão até ter condição de comprar tudo outra vez devagarinho. Aí, de repente, um pastor amigo meu falou assim, olha, eu tenho uma casa para você, essa casa, ela precisa de uma pequena reforma, trocar as instalações hidráulicas e de luz, mas você pode fazer isso tudo que eu vou fazer um aluguel depois, baratinho. Por enquanto você só vai fazer a obra lá. Depois que tiver tudo pronto, aí eu vou ver um aluguel baratinho para você. Irmãos, eu deixei a casa um brinco. Quando a casa ficou pronta, ele me pediu a casa, que a mãe dele estava começando a pedir, querendo morar lá, queria morar. E ele falou, ó, Isaías, eu não posso fazer nada, é minha mãe, eu tenho que te pedir a casa. Aí eu comecei a procurar casa para alugar, eu achava casa boa demais com dinheiro que eu não tinha para pagar. Ou então cabeça de porco, que não era digno. Então eu achava muito boa, que eu não podia pagar, ou cabeça de porco. E estava tão difícil, que eu pensei assim, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E, irmãos, de repente o Espírito Santo me fez lembrar. Eu trabalhava numa empresa que eu tinha domínio sobre os carros lá. Eu tomava conta da garagem dos carros. E então eu peguei por minha conta um caminhãozinho e o aparelho de som eu coloquei no colo das meninas, ou da Ivone, das meninas, e fui dirigindo. Quando cheguei na porta, eu peguei o aparelho de som, coloquei aqui, a chave com essa mão. Antes de abrir, eu fiz uma proposta com Deus. Olha bem, Senhor, esta casa é a última casa de aluguel que eu entro. Nunca mais eu quero casa de aluguel. Epa, Euneca! Lembrei da promessa que eu tinha feito a Deus. E agora eu não podia achar casa porque Deus encaixou, como aquele goleiro que pega e encaixa a bola assim, ó, pá! Ele pegou. Eu falei, então Deus quer me dar. A história é grande, mas Deus me deu. Deus me deu o apartamento que a gente tem lá em Jacarepaguá. E pagamos ele à vista, sem um tostão, sem nada. E o melhor, não fiquei devendo a ninguém. Uma outra hora eu conto como foi isso. Comprar à vista sem ter dinheiro e não dever a ninguém. É coisa de Deus. Então, irmãos, se você faz uma promessa, Deus recebe. Se você faz uma proposta, Deus recebe. Josafá, ele teve uma promessa, nesta peleja vocês não vão pelejar. Eu pelejarei por vós, só louvo o meu nome, só isso. Tem hora que é só para adorar. Eu te adoro, Senhor, eu te louvo, Senhor. Senhor, Deus, magnífico o teu nome. Tu és santo, não há outro mais. Vamos ficar em pé, vamos levar um minuto de adoração aqui, falando coisas bonitas. Faz de conta que você está falando para a tua noiva, para a tua esposa, para a tua namorada. Faz de conta, começa a falar palavras bonitas para Deus, para Jesus. Começa a falar, te louvo, Senhor. Te adoro, tu és o mais belo entre os milhares. Não há outro além de ti. Tu és único, tu és belo, tu és poderoso. Senhor, receba o louvor, receba a nossa adoração. Jesus, tu és belo, tu és magnífico. Não há outro igual, Senhor. Jesus. Receba a nossa adoração. Receba, Senhor Deus, a nossa súplica. Senhor, os nossos louvores ficam maiores que os nossos problemas, Senhor. Ó Pai querido, Pai santo, Pai de misericórdia, exaltado seja o teu nome, exaltado para sempre seja o teu nome. Não há outro além de ti. Não há outro além de ti, Senhor. O inimigo veio para varrer Jerusalém do mapa, mas eles é que foram varridos do mapa, eles é que foram destruídos. Eles foram jogados por terra, só com adoração, só com louvor, para a glória do teu nome. Oramos no nome de Jesus. Pai bendito, oferecemos a ti este culto. Pai bendito e santo,
No dia 28 nós vamos ter uma assembleia. E nesta assembleia, se tu na frente, direciona-nos, Senhor. Quem é que vai ficar com cada departamento? Quem é que vai cuidar das congregações? Senhor, que tu possas nos conduzir em Bom Retiro. Possas nos dar direção, Senhor, para a glória do teu nome. Oramos dependente de ti, agradecidos, em o nome de Jesus. Em nome de Jesus, os pastores subindo. Os pastores subindo. Você que está em casa, começa aí agora a fazer o teu pedido. Começa a fazer o teu pedido. Os irmãos podem tomar assento. Os pastores subindo. Você agora vai fazer o teu pedido. E certamente que Deus está pronto para te dar a resposta. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Paulo Silas de Belém. O Deus que interviu na história lá, é o mesmo Deus hoje? É o mesmo Deus, continua o mesmo. Ele não mudou? Nada. Olha, quem é que mudou então? Foi Deus ou o homem? O homem. O homem que mudou. Deus continua o mesmo. Aquele Deus que desbaratou os inimigos, que era para varrer Israel, varrer Jerusalém do mapa. Assim nunca mais existir, queimar tudo a fogo. Matar as mulheres, matar as crianças, matar os velhos, matar todo mundo, destruir todo mundo. A ideia deles era essa: acabar, colocar fogo na cidade. Era essa. Mas Deus não permitiu. E o mesmo Deus está aqui agora. Coloque o teu pedido agora que nós vamos orar. Na quinta-feira, o Henrique Paiva, o missionário Henrique Paiva, vai estar aqui pregando a palavra. Depois de amanhã, terça-feira, tem outra mensagem. E a mensagem que Deus dá é sempre maior do que uma, maior do que a outra. É só você prestar atenção. São mensagens diferentes. Mensagens que têm tópicos diferentes. Que quer te levantar. Deus quer te levantar. Deus quer me levantar. Henrique, vamos então orar ao Senhor pelos internautas e pelo pessoal que está aqui dentro. Amém. Pastor Robson, fica... Pai, no nome poderoso de Jesus Cristo agora, tudo aquilo que porventura, Senhor, o nosso adversário preparou, Senhor, para a nossa destruição, já foi, Senhor, desfeito pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Todos os planos arquitetados, tudo aquilo, Senhor, que foi dito, Senhor, para a nossa destruição, toda palavra, todo levante, nós repreendemos pelo poderoso nome de Jesus Cristo, Senhor, porque acreditamos que maior é o que está conosco do que o que está no mundo, Senhor. E eu creio, Senhor, que nesta noite, Senhor, haverá uma grande restituição e restauração para o teu povo no nome de Jesus Cristo. E tudo aquilo que porventura o nosso adversário saqueou, o Senhor, Pai querido, vai dar 100 vezes mais em recompensa para a glória e louvor do teu nome. Pai querido, Pai amado, tudo que o nosso adversário arquitetou para destruir as famílias aqui da DJ 25 de agosto, as famílias que estão nos assistindo agora pela internet, Senhor Deus, a tua palavra diz, Senhor, o que uniu, Senhor, não separará o homem. Queremos decretar, Pai querido, toda a falência do diabo que tem se levantado contra as famílias adejotana e todos aqueles que estão reunidos pela internet no nome de Jesus Cristo. E queremos, Senhor, profetizar na noite deste dia restituição, e o teu nome assim sendo glorificado. Que haja, Senhor, uma grande, Senhor, renovação nesta casa, Senhor Deus. Que haja, Senhor, milagres ao qual, Senhor, os teus filhos estão tanto necessitados, Senhor, tanto aqui dentro da igreja, Senhor, como na vida dos internautas. Assim acreditamos e já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Nunca houve alguém que passou mal porque orou demais.
nós às vezes temos dificuldade por orar de menos. Então vamos ter mais uma oração, Pastor Robson. Vamos clamar ao Senhor, uma oração breve. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muitos, Senhor, querem, Senhor, enfrentar as suas adversidades, Senhor, usando o poder do seu braço, a sua força, o seu intelecto, a sua sabedoria. Mas sabemos, Senhor, que as adversidades são grandes. Senhor, às vezes o problema familiar, Senhor, às vezes, quando não é isso, Senhor, é a enfermidade que vem assolar as nossas vidas. Quando não é isso, Senhor, é o desemprego que assola, Senhor, boa parte da população mundial, sobretudo, Senhor, a população brasileira. Senhor, quando não, Senhor, é a nossa própria fraqueza, Senhor, física e espiritual, Senhor. E o homem, ele tenta, Senhor, sanar os seus problemas, Senhor, confiando, Senhor, no seu semelhante, confiando, Senhor, na sua força, no seu poder, no seu intelecto, no seu dinheiro, Senhor. E quando não é isso, Senhor, é o adversário que sobrevém, Senhor, ao teu povo, tentando, Senhor, roubar a nossa bênção, Pai amado. Mas, Senhor, devemos confiar, como o Senhor, teu filho Josafá, Senhor, que depositou toda a sua confiança em Ti, Senhor. É Tu, Senhor, que nos proporciona a vitória. Senhor, quando não há mais esperança, Senhor, quando os médicos, Senhor, desenganam, Senhor, o teu povo, é aí que Tu entra, Senhor, com providência, Senhor, curando, Senhor, os teus filhos. Meu Deus, quando não há mais alento, quando não há mais esperança, quando não há mais recursos, Senhor, Tu és um Deus, Senhor, que entra com providência, Senhor amado. Meu Deus, não adianta guerrear as guerras, Senhor, usando a nossa própria força, Pai amado. Só Tu, Senhor, pode nos dar a vitória. Só Tu, Senhor, tem a chave da vitória nas mãos. Só Tu, Senhor, pode guerrear as nossas guerras, Pai amado. Entra com providência no casamento, Senhor, dessa pessoa que está ouvindo, assistindo esta mensagem pelas redes sociais, Pai amado. Esse chefe de família, Senhor, que não encontra mais esperança, que vê, Senhor, as contas se acumulando. Tu podes abrir, Senhor, a porta de emprego para esse teu filho, Senhor. Tu podes, Senhor, abrir as portas que estão fechadas, Pai amado. Agora te pedimos, Senhor, abençoa o teu povo. Não deixa os teus filhos, Senhor, voltarem atrás. Não deixa, Senhor, os teus filhos entregarem os pontos. Não deixa, Senhor, a dificuldade sobrepor a tua bênção e a esperança que o Espírito Santo tem para cada um de nós, Pai amado. Abençoa o teu povo. Nós confiamos na vitória. Temos certeza, Senhor, que virá os comentários e os testemunhos que Tu operou de forma grandiosa no coração dos teus filhos, Pai amado. Muito obrigado pela vitória. Senhor, nós confiamos antes de acontecer. Temos fé suficiente para crer que Tu tens, Senhor, a chave da vitória nas mãos e já está entrando com providência, porque esta guerra não é nossa, essa batalha não é nossa e não temos que pelejar, Senhor. Guerreia em nosso favor, Pai amado. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Só um minutinho aqui. Queridos, na terça-feira, você que está aí pela internet, convide alguém para estar participando junto conosco, ou aqui no templo, o Evaristo da Veiga 591, Duque de Caxias, em frente ao Hospital Caxias Dor. Você vindo pela Brigadeiro, você entra em uma rua em frente
o Hospital Caxias d'Or. E na segunda, dobra à esquerda, você já vai, se não frear o carro, vai entrar com o carro e tudo aqui no pátio da igreja, né? Então, estamos te aguardando aqui. Deus está abençoando grandemente. Mas se de tudo você mora longe, não pode vir, eu quero falar, Pastor Tussamba, você que está aí em Paris, obrigado por compartilhar, obrigado por assistir conosco este culto. Nos ajude a transmitir aí para o povo de língua portuguesa. Que Deus possa assim grandemente abençoar. Nós estaremos dando continuidade a este culto. E vamos, preste atenção aí. Atenção. Amém. Glória a Deus.